E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do Curta Matemática. Hoje vamos falar aqui da nossa segunda aula sobre conjuntos e vamos iniciar. Na aula passada nós falamos um pouco sobre o que são conjuntos, relação de pertinência, falei um pouco do sinalzinho de igual e diferente lá, que eu acredito que seja bem básico, deu para entender. E agora vamos aqui a algumas notações dos conjuntos. Bom, para representarmos os conjuntos temos as seguintes formas. Temos aqui esse jeito normal aqui, ó, que é o mais simples, que é você escrever o nome do conjunto e os elementos em si. Ou você tem uma forma que talvez para a maioria pode ser considerada mais complicada, que é essa forminha aqui, ó. Aí tem um elemento x, esse elemento é só para você denominar uma variável, pode ser qualquer elemento, que ele vai, o que vai significar? É o x tal que esse símbolozinho aqui é a mesma coisa que você está dizendo tal que. Então o que você está dizendo aqui é x pertence a A tal que x é maior que 0 e menor que 6. Ou seja, ele é esse mesmo conjunto aqui, beleza? Deu para entender que a intenção era essa? Ou seja, x ele é 1, 2, 3, 4, 5. Por causa que ele é maior que 0 e menor que 6. Essa é a ideia do conjunto. Tranquilo? Então essa outra notação aqui, só temos isso de diferente, que é esse tracinho aqui, que significa esse tal que. Então sempre que você ver essa notação, lembre-se, x tal que, x maior que 0 e menor que 6. Ou também x pertence a tal que x é maior que 0 e menor que 6. Tranquilo? Beleza, temos essa parte da notação. Temos agora, já falamos dessa parte, vamos para a igualdade de conjuntos. Uma coisa interessante que deu para se ver lá, nós tínhamos uma igualdade, certo? Quando a gente tem aqui A igual a 1, 2, 3, 4, 5 e A igual a X entre 0 e 6, são conjuntos iguais. Por quê? O que é um conjunto para ser igual? Vamos aqui um exemplo. Nós temos o conjunto A, que é A, tal que A é a letra da palavra arco. Ou seja, A igual a R, C, O. Temos aqui agora também B igual a B, tal que B é a letra da palavra carro. Quais as letras que nós temos na palavra carro? A, C, A, R, O. O que nós podemos ver de interessante aqui? Que mesmo com a palavra do carro tendo dois R's, a gente só precisa considerar um, porque ele é o elemento que você tem, é só um R. Você não precisa falar se são dois, se são três. Você só está considerando se tem R ou se não tem. Então aqui, o que nós vemos aqui? Aqui possui ARCO e o conjunto B possui CARO. Ou seja, A e B são iguais. Ou seja, A igual a B ou B igual a A, pois os dois conjuntos possuem os mesmos elementos. Tranquilo? Outro exemplo de conjuntos iguais é, por exemplo, se nós tivéssemos um C. Não, passou um caminhão bem agora, aí embaça a aula, né? Mas na escola também é assim. É pior, tem gente que conversa e complica. Vamos lá. C igual 3, 2, 1 e D tal que. Vou deixar um tempinho para ver se vocês lerem como é que leria esse conjunto D. Eu espero que todo mundo tenha lido, não sei. D tal que. D está entre 0 e 4. Ou D maior que 0 e menor que 4. Ou ainda D maior igual a 1 e menor igual a 3. Ou seja, tem os elementos 1, 2, 3, ou 3, 2, 1, lê da forma que quiser. Temos ainda aqui outro exemplozinho. P, tal que P é o canal mais visto, e T é igual ao curta matemática. Ou seja, P e T seriam conjuntos iguais, né? Já que o curta matemática é com certeza o canal mais visto da internet. O Felipe Neto perto da gente é brincadeira. É brinks, viu? Não deve ter tido graça. Eu nunca tive graça. Mas, bem que se eu tivesse graça, eu faria um canal de comédia. E aí seria melhor. Mas vamos lá. Tipos de conjuntos. Temos um conjunto unitário. Nós já falamos da igualdade. Lembrando aqui, né? Nós falamos da notação. Falamos da igualdade de conjuntos. E agora vamos falar um pouco sobre os tipos de conjuntos. O
que são os tipos de conjuntos? Temos o conjunto unitário. O que essa palavra unitário lembra para vocês? Lembra que é um conjunto que possui apenas um elemento. Ou seja, no exemplo que nós demos lá, que P, tal que P é canal mais visto, é um conjunto unitário. Porque mesmo que nós tivermos um canal mais visto qualquer, emissora de televisão, qualquer coisa, é uma única coisa. Por exemplo, o conjunto dos campeões da medalha de ouro numa certa prova. Só tem um campeão. Então, por isso, é um conjunto unitário. Entendeu? Então, essa é a ideia de conjunto unitário, possui apenas um elemento. Por exemplo, tivemos o conjunto B, que possui o elemento 3, é um único elemento, por isso B é um conjunto unitário. Temos ainda outro tipo de conjunto, que é o conjunto vazio. E apesar de parecer meio estranho a gente pensar nele, ele existe e tem uma importância que vai ser visto lá para frente. Conjunto vazio é o conjunto que não possui nenhum elemento. Como o nome já diz, ele é vazio. O que nós temos aqui é o G, que é o conjunto vazio. E o que é esse símbolozinho aqui? Esse símbolozinho é o símbolo de vazio. É o símbolo para o conjunto vazio ou é o símbolo de vazio, realmente. Aí, quando você vai falar de conjuntos, ele é o conjunto vazio. Esse símbolo aqui é de um conjunto vazio, lembra? Conjunto, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tem que ter essa chavezinha aqui, eu sempre esqueço o nome disso. Troco chave, colchete. Acho que é colchete. Não é chave, colchete é o quadradinho. Bom, temos aqui outro conjunto vazio que é x, tal que x é a raiz quadrada de um número natural negativo. Espero que todo mundo saiba, mas se não souber, relaxa que nós provavelmente vamos ver isso mais pra frente. Que raiz quadrada só pode ser de números positivos. Nós temos raiz quadrada de números negativos, mas isso vai ser lá no número complexo. Como essa playlist é de ensino médio, nós devemos chegar nisso, só que lá no final, que é na matéria do terceiro ano. Beleza? Então, temos esses exemplos de conjuntos vazios. E ainda temos um último conjunto, que é o conjunto de conjuntos. O que é um conjunto de conjuntos? É o conjunto que contém outros conjuntos. Que engraçado, mas é sério. O exemplo. Nós temos o conjunto D, que ele possui todos os conjuntos que nós falamos na aula passada ou nessa. Aquele conjuntinho lá dos sites, ou seja, D possui aquele conjunto. D possui o conjunto A, que nós falamos lá no começo, A e B, que tem as letras A, R, C, O. Tem o conjunto unitário do elemento que possui o elemento 2 e tem o conjunto C. Agora lembrando uma coisa interessante, galera. O conjunto D, ele não possui o elemento A, o elemento R, o elemento C ou O, ou qualquer um desses elementos. O que ele possui é o conjunto que os possui, ou seja, nesse caso aqui, como nós temos lá, é o conjunto A. Então ele possui o conjunto A e o conjunto A possui esses elementos. Como nós vamos ver aqui agora, perceba que o conjunto 2 com os colchetes, as chaves, é diferente do elemento 2. Eu vou chamar isso aqui em toda a aula de chave, tá? Só pra... Não, na próxima eu pesquiso lá qual é o nome desse trem. Vou colocar aqui, chave. Aí vem o chaves. Bom, e como nós vemos, como nós já falamos aqui, o conjunto D possui apenas o conjunto, não o elemento. Como no caso aqui, D, nós temos lá que D, e agora vai voltar tudo. D possui 2, conjunto 2, mas não o elemento 2. Tranquilo, turma? Beleza? Espero que tenha dado para entender. Lembrando que essa matéria é bem básica, nós estamos muito no começo. Nós vamos avançar e se você está preocupado de essa matéria ser muito básica para sua prova, seu vestibular, seu concurso, relaxa que nós vamos chegar até o 3. Então, valeu, é isso aí, turma.